Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos maravilhosamente bem. Demorou um pouquinho para acontecer o desenvolvimento de mais um assunto, mas dizem que quanto mais demora, melhor vem. E a prova disso é o casal. Hoje nós temos um casal aqui que vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que encanta muita gente. Tem muita gente que já ouviu falar, não sabe como proceder, não conhece a parte teórica, não conhece a parte prática e fica naquele limbo. Como será? O que será? Já ouviu falar que é bom, mas não foi atrás das informações necessárias. E a dupla que aqui está, o Anderson e a Deise, estão justamente aqui para fazer uma super apresentação sobre o Theta Healing. É um assunto muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo. Deise. Olá, tudo bem, Parasquevas? Tudo bem? Sejam bem-vindos, ambos os dois. É bonito ver um casal engajado num determinado tema, num determinado assunto, e vamos explicar isso juntos. Isso que é mais legal, porque segundo o Anderson comentou comigo mais ou menos por cima, isso ajuda na dinâmica das relações também. Mas vamos aprofundar mais isso agora, com eles explicando. A casa é de vocês, queridos. Vamos lá. Olá, tudo bem? Bom, inicialmente deixa a gente agradecer, né, a oportunidade da gente poder falar da técnica do Theta Healing. E essa técnica, ela representou, assim, eu acho que um marco na nossa família. Começou pela Daisy, ela começou a estudar, a pesquisar, a buscar formação, daí logo em seguida eu também fui. A gente já vinha, como família, como casal, buscando um pouco mais de sentido, né? Esse sentido que alguns falam de esotérico, mas no sentido espiritual mesmo, né? Tentar buscar a verdadeira conexão do nosso ser com aquilo que é mais divino, que é o maior de todos aqui, que a gente gostaria sempre de estar sempre conectado. Então, a técnica surgiu num momento também interessante nas nossas vidas, que foi nesse período de pandemia, e um período também que mexeu, acho que com o emocional, com as relações das pessoas, então ela também trouxe ali um alento para nós, à medida que a gente foi conhecendo mais a técnica, buscando mais formação, e culminou, né, uma guinada, né, da minha esposa, né, ela foi a primeira a cortar as amarras, e de fato ela se tornou aí uma terapeuta integrativa na técnica e também em florais, né, em aromaterapia, e está fazendo uma nova trilha aí, uma nova história evolutiva a partir daí. Eu ainda estou ainda no mercado, né, tô atuando ainda no mercado, mas tem um projeto também no futuro, não tão distante, e a gente novamente trabalhar juntos enquanto casal e levando um pouco dessa técnica também para as pessoas, os outros seres aí que precisam também de um pouco de carinho, né, um pouco de conhecimento, um pouco de evolução. Mas cada um no seu tempo, cada um no seu processo, né? Então, isso é o legal da técnica, né? Essa técnica, a gente tem alguma apresentação aqui para poder passar para vocês, alguns tópicos, né? E preparamos aqui, ao menos, aí algumas atividades também para que vocês possam experienciar a técnica e conhecer um pouquinho do que é o Theta Healing. Então, eu agradeço ao Parasquevas, né? Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Acredito que todos que estão ouvindo ou que ouvirão é um chamado, né? É um chamado para que, no mínimo, questionar, no mínimo, buscar mais informações, no mínimo, quem sabe até, né, produzir algum efeito positivo aí na sua vida, na sua relação. Então, esse é o nosso objetivo aqui.
Se a Deise quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando hoje para você no teu canal e para todo mundo que vai estar assistindo depois. E trazendo esse assunto que é o Theta Healing, que é uma técnica de expansão consciencial, onde você vai aprender a se conectar com o ser divino que você já é. Então, me apresento aqui, eu vou aproveitar aqui para me apresentar rapidamente antes da gente começar. Então, o Anderson comentou ali um pouquinho, né? Eu tenho 36 anos, hoje atuo como terapeuta integrativa com a técnica Theta Healing. Sou aromaterapeuta, consultora de bem-estar, trabalho com harmonização de ambientes. Então, todo esse leque aí para deixar a nossa vida, o nosso ambiente melhor, caiu na nossa vida aí durante a pandemia e trouxe grandes resultados. E foi por causa disso, dessas transformações que aconteceram comigo, principalmente, e dentro da nossa casa, do nosso lar, que a gente quer que cada vez mais as pessoas tenham condições de ter acesso a isso, né? Seja através de uma informação, de uma palestra, de um curso, de uma busca, mas que as pessoas comecem a ter essa oportunidade também de buscar um pouquinho mais de conhecimento, de evolução, porque somos seres que estamos aqui, né, não para ficar em modo de sobrevivência, né, mas para superviver. Eu costumo dizer que não estamos aqui mais para sobreviver, né? E também não estamos a passeio, né? Então viemos fazer a diferença aqui. Então que a gente faça da melhor e mais elevada maneira. Nossa, que colocação legal que você fez agora. Não estamos aqui em modo de sobrevivência. Nós temos que pensar realmente em um modo de evoluir. Exatamente. É chegada a hora. A prova disso, Deise, Anderson, é a pandemia que veio e muitos conceitos, muitas coisas foram mostradas e a gente algumas pessoas estão conseguindo enxergar essa mudança dentro de si. Isso é muito importante, porque a pandemia foi só um alerta do que pode vir, do que pode fazer com que nós tenhamos que atravessar para melhorar. E realmente é um trabalho, você colocou muito bem, né? Essas questões florais, Theta Healing, aromaterapia, os próprios trabalhos mediúnicos que existem sérios por aí, né? Claro. Tudo isso é espiritualidade pura, né? E é muito legal. Só para fazer uma colocação aí, porque realmente tudo que vocês dois falaram nesse pedacinho é uma lição de vida para muita gente. Vai fazer muita gente pensar. É isso aí. Verdade. Joia. Eu vou começar compartilhamento aqui de uma tela, né? Vai lá, e meu aí amigo. a gente vai construindo um raciocínio e a ideia é mostrar, né, a técnica, como ela foi concebida, os fundamentos da técnica, né? Então, para deixar bem claro, o pessoal ver que ninguém vai fazer nada fora do que aquilo que já existe, né? Que já está disponível para nós. Talvez a gente só não está, como o irmão mesmo falou, né, visualizando isso, enxergando com os olhos que deveria enxergar, né? A gente está muito na matéria e não está observando mesmo o que está à nossa volta. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu só vou pedir para que... Está aparecendo a tela? Aqui não. Agora. Agora tá show. Bom, o título dessa pequena palestra, essa mini palestra, que é provocativo mesmo, né? Então, Theta Healing trouxe muito isso para nós, né? Um pouco desse sentido de libertação, ou seja, libertação não porque a gente está escravo, né? Mas a gente está preso no movimento social, né? Que é um movimento que nos levou para uma linha muito da dualidade, da materialidade. A gente tem que começar a olhar isso por cima, né? É fazer essa leitura de cima. E o Theta Healing permite isso. Permite você identificar esse tipo de crença que está te prendendo, esse tipo de comportamento que está te prendendo, e a partir dali você conseguir fazer uma autocura, tá? Então, é um processo que também vai
agir, né? Então ele também é medicinal, né? Uma medicina espiritual, uma medicina muito mais elevada, mas ela vai permitir que também você construa aí um processo melhor, né? Para a sua vida, para esse momento da sua vida, para esse restante de evolução pessoal aí que a gente vai ter que passar. Então, esse é provocativo aí da tela, tá? Aqui é a nossa família, né? Eu coloco aqui, durante o curso, durante toda a formação, eu coloco meu filho ali, o pequenininho Joaquim, eu visualizei muitas vezes nós três trabalhando juntos, né? Então, inclusive ele, lá com seus 12, 13 anos, fazendo palestra junto com a gente e dando aulas, né, de como ser humano para várias pessoas. Então, ele faz parte da nossa história e ele vai fazer parte do nosso futuro também, com certeza. Ele já é um ser abençoado, né? Ele tem vários comportamentos assim que a gente olha e a gente já percebe que não é uma criança assim tradicional. Então, isso é uma bênção que caiu na nossa vida aqui. Eles estão vindo diferente. Isso também faz parte da nossa evolução, viu? Nós temos bastante a aprender com eles. Exatamente. Bom, a Deise quiser explicar um pouquinho, né, quem são os fundadores, né, os criadores da Vamos lá. técnica. Então, aqui a gente trouxe a Vaiana Stibal, ela é a criadora da técnica, né, do Theta Healing. Essa técnica já existe há muitos anos, né, aqui a gente até citou que faz mais de 25 anos, mas aqui no Brasil mesmo ela se difundiu aí e está crescendo e está chegando a informação, tem uma média aí de uns 3 anos. Então, aqui no Brasil, essa técnica ainda, quando a gente fala, muitas pessoas ainda não conhecem. E o que aconteceu, né? Qual é a história da Vaiana e como ela desenvolveu, né, um pouquinho dessa técnica? Ela era uma mulher que começou a ter muitos problemas na sua saúde física. E ela sempre acreditou na conexão, né, dela com o Criador do Universo. Então, muitas vezes ela questionou o Criador do Universo, né? Nossa, mas por que isso? Por que eu preciso passar por uma doença? Por que eu estou nesse estado? Né? O que está acontecendo comigo? E ela começou a receber as intuições, né? Ela começou, cada vez que ela se autotrabalhava, que ela se conectava, que ela buscava o Criador para ter as respostas, ela recebia as respostas. E através dessa conexão que ela desenvolveu ali, dessa forma que ela desenvolveu para se conectar com o Criador de tudo que é, ela descobriu que ela podia criar, né, e manifestar tudo o que ela queria na vida dela. Então, a partir do momento que nós estamos aqui, né, estamos conectados, e quando nós nos conectamos, nós pensamos em algo muito bom, algo que desejamos de fato, criamos isso na nossa mente, trazemos isso para a nossa vida, nós conseguimos fazer com que isso se torne, né, que isso se crie no universo. E essa foi a técnica que ela desenvolveu através de uma meditação. Então, o Theta Healing foi desenvolvido para ela através dessa conexão com o Criador. E, através disso, ela começou a resolver, na verdade, primeiramente, os problemas físicos que ela tinha. Mas depois ela começou a entender que as questões emocionais também eram possíveis ser resolvidas dessa forma. Depois ela entendeu que ela podia desejar algo diferente para a vida dela, de que ela podia seguir um caminho diferente. E ela começou a estabelecer essa conexão. Então, começou com ela se desenvolvendo como pessoa e depois, obviamente, né, atuando com as pessoas mais próximas e depois espalhando essa técnica aí para o mundo todo. Então, ela descobriu que ela pode criar e co-criar a realidade dela o tempo todo, manifestando isso através dessa conexão divina, desse ser divino que ela já é. Tem um lado esotérico da história dela, né? Que na verdade ela é um espírito evoluído que resolveu voltar para nos ajudar nesse processo evolutivo. Mas como todo espírito, assim como nós, né? Quando a gente volta, a gente esquece das coisas, né? A gente é presenteado aí com um apagão das nossas memórias.
mas aos poucos ela foi despertando essa memória, porque o propósito dela era justamente esse, para que ela decodificasse a técnica, colocasse isso de forma acessível e divulgasse a técnica, né, para os 4 continentes aí, da Terra. Isso tem acontecido, ela tem feito um trabalho assim extraordinário de divulgação, e a técnica chega e cada vez mais consolidada, cada vez mais madura. São vários, aqui tem um exemplo de 2 livros, né, da onde iniciou todo o processo da técnica, que fala um pouquinho, mas ele vai se desdobrando em em outros contextos, em outras ferramentas que nos ajudam também a trabalhar uma série de questões nesse processo de viver aqui, nessa existência aqui na Terra, né? Então, isso é bem bacana. Acho que mais uma coisa que eu posso só complementar aqui, claro. né? O Theta Healing, a gente fala muito de DNA, né? DNA básico, DNA avançado. Então, através dessa técnica e de todos esses processos que ela vivenciou, ela descobriu que muitas vezes aquilo que está lá no nosso DNA a gente pode alterar. Então, a partir do momento que você traz isso para a tua vida, você consegue, né, de forma fácil e leve, que são alguns dos mantras aí do Theta Healing, da melhor e mais elevada maneira, você consegue ir alterando o seu DNA. Vocês falaram mais uma coisa muito legal, porque o assunto ele está trazendo outras vertentes aí, né? A gente observa, tem essa parte espiritual também muito forte. O Anderson falou presentinho que nos deram do esquecimento, né? Para alguns, realmente, Anderson, é um presente, viu? Agora, por exemplo, para que nem ela, a Viana, outras pessoas que têm algumas revelações, nossos filhos mais novos, né, uma geração diferente, eles já estão vindo com uma forma de esquecimento diferente. Eles estão se lembrando cada vez mais. Por isso que o mundo tem uma tendência de melhorar. Está aí a prova de vocês falando sobre um tema que, na realidade, é muito profundo. É isso aí. Com certeza. Desculpa a interrupção, mas tem que citar essa questão que você falou, porque a gente queira ou não queira, é muito ligado a isso, né? Com certeza. Bom, a técnica, o foco dela é desenvolvimento consciencial, né? Quando a gente fala que é consciencial, é justamente a gente resgatar essas lembranças, né? A gente veio com propósitos de vida aqui, a gente veio com finalidades, né? A gente tem aprendizados para executar, tem virtudes para desenvolver. Então, a técnica, ela faz com que a gente comece a se praticar o autoconhecimento da melhor forma possível. Então, por aí começa a técnica. E ela usa ferramentas que a gente já conhece, já é inclusive cientificamente comprovado, né? Por exemplo, frequências, né, vibracionais. Ela fala muito da questão do poder da palavra, né? Então junta frequência, junta processos de meditação, junta as questões de percepção, e você vai começando a construir ali os princípios bases do Theta Healing, tá? Então, o primeiro, né, que se fala muito é o poder das palavras, né, o poder dos pensamentos. Eu gosto muito de olhar isso aqui hoje, e a gente sabe que a ciência acabou entrando dentro desse tema, né, e, inclusive, quando a gente fala de programação neurolinguística, na verdade, a gente está discutindo o quê? O poder das palavras, né, o pensamento, né, a forma pensamento que surge a partir das palavras. Então, a partir do poder das palavras, então, no meio da técnica, ela permite que você, de fato, converse. E nesse processo de conversa com o seu ser espiritual ou com o divino, você consegue ali estabelecer comandos, né? Na verdade, a gente vem, né, com essa memória de esquecimento, mas dentro da nossa partida é feito combinado que a qualquer momento, se a gente pedir, eles vão nos ouvir. Eles vão nos atender nem sempre, porque pode ser que o aprendizado é passar por aquilo, mas eles vão nos ouvir. E esse processo de audição vai
permitir que a gente encare melhor a nossa realidade, o nosso momento, que a gente perceba, às vezes, a forma de ajuda que está chegando até nós e a gente passa batido, a gente não consegue identificar naquele momento que aquilo foi algo bom, né? A gente está sempre preocupado com o outro lado. Então, o poder das palavras também tem muito disso, de a gente conseguir trabalhar esses comandos. Então, tem comandos, a gente lê o livro da Vaiana, ela estabelece vários comandos, né? Onde a gente pede para manifestar, aonde a gente pede para curar, aonde a gente pede para ressignificar uma crença, ressignificar. Então, ela tem alguns comandos que nos ajudam e, ao mesmo tempo, esses comandos, dentro vamos dizer assim, do nossa psique, né, acaba trabalhando também com uma PNL, né? Você acaba fazendo uma PNL espiritual aí no momento que você está trabalhando a técnica. A outra é as ondas cerebrais, né? O Theta Healing, né? O Theta é uma onda, é uma frequência cerebral. Então, é uma frequência, inclusive, utilizada muito naquele processo de... me fugiu o nome. Hipnose? Hipnose, isso. Então, na hipnose, né, quando você entra na hipnose, você entra numa frequência teta. E a partir dessa frequência teta, né, o terapeuta consegue fazer ali os trabalhos de ressignificar, até a hipnose tem muito disso também, de ressignificar algumas crenças, algumas situações. Então, ela permite que você entre em teta. Esse processo de entrar em teta, no começo, ele exige um exercício. É um exercício de meditação. Mas à medida que você vai fazendo com uma certa frequência, a gente brinca, é você piscar o olho e você já se encaixar no teta, porque você começa a ficar tão sensível que você se percebe que está em teta. Tá? É uma conexão muito bonita, é uma conexão que te deixa sempre esperto. Tá? Você sempre está esperto com o teu contexto. Né? Você percebe as vibrações. Tá? E ali... para mim, né, como não sou terapeuta, para mim é muito importante isso, porque você de fato se conecta com tudo e sabe fazer essa conexão e sem prejudicar ou sem receber nenhuma carga, né, o que a gente chama de carga negativa, né, sem receber essa vibração para nós, né, a gente internalizar. A outra ela também estabelece essa questão do sentido psíquico, você começar a perceber que você tem pensamentos, né? Todo mundo acho que já passou por isso, né? Tá pensando em algo e vem uma vozinha, né? E começa a falar, é a vozinha da tua cabeça, né? Você começa a perceber aquela vozinha, né? Alguns desenhos até brincavam, né? Faz o desenho do anjinho do lado do ombro, né? O do diabinho do outro. Mas essas vozes que nos aparecem, a técnica, ela dá nome para isso, tá? Então, são estados de consciência. E esses nomes, essas vozes, na verdade, estão ali para nos auxiliar. Então, e a gente tem que entender quem que está aí falando comigo, né? O que que essa vozinha quer, né? E a gente começa a perceber uma maneira melhor da gente decidir as coisas, da gente entender, né? Então, é muito interessante isso. Tem a questão dos chakras, então já vem um pouquinho da medicina oriental aí, na medicina chinesa, né, os 7 principais chakras do corpo, então ela também trabalha essa questão da energia que nós, né, enquanto seres humanos, emanamos aí e precisamos desse alinhamento constante desses chakras, então existe também ferramentas, técnicas que permitem com que a gente faça esse alinhamento, mantenha-se em equilíbrio. Eu gosto do chakra nesse sentido. O chakra não é porque a gente vai ficar zen, né? Mas é que a gente vai buscar o equilíbrio do nossa matéria com o corpo espiritual, do corpo espiritual com a nossa existência aqui na Terra. Então, um equilíbrio perfeito, um equilíbrio muito interessante. A técnica que também envolve a questão do livre-arbítrio, porque se você está fechado e não está aberto para trabalhar a técnica, tudo bem, né? É o seu tempo, né? Cada um vai no seu tempo, ela permite isso. Então não há uma invasão, tá? Não é uma técnica que vai invadir o seu espaço, sempre com o consentimento. E ela permite o que a Deise falou, de você co-criar, né? Existe já uma trilha a ser caminhada, né? Um aprendizado a ser desenvolvido.
Mas será que a gente não consegue fazer esse aprendizado da melhor forma, da forma mais leve, né? Será que a gente não consegue? Não é desvio, mas simplesmente você, de fato, encarar que você vai aprender aquilo, vai ter que aprender aquilo, mas vamos buscar da melhor forma, né? Buscar da melhor maneira, né? E isso te eleva, você começa a entender melhor, às vezes, esses percalços, que a gente geralmente, eu falo percalço porque é o que mais nos marca, né? É do ser humano, né? Aquilo que é o que dói, o que machuca, a gente, né, fica lá com carimbo. Mas aquilo que nos alegra, às vezes, é muito rápido essa sensação da alegria, a gente já esquece, né? Então, a cocriação permite muito, muito disso, de você, de fato, entender que é um processo de evolução, né? E esse processo de evolução exige que você esteja aberto a, a, a todo esse ciclo de vida, né? Então, a gente passa por um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, para alguns, infelizmente, né, por conta da pandemia, foi encurtado. Para outros, ainda vai passar por muitos e muitos anos. E a gente tem que trabalhar melhor, né? Usar as ferramentas que a gente veio, está aqui, está dentro de cada um de nós aqui, essas ferramentas, e usar da melhor forma possível nesse processo evolutivo. A técnica também, outro princípio, é esse poder de observação. Porque no momento que você começa a entrar em teta, você está nesse estado meditativo, e aí você vai começar a observar que não é uma única voz, são vários níveis de vozes. E cada voz tem uma forma de abordar, né? Então, tem uma forma de colocar. Então, a gente pode perceber, às vezes, uma voz mais ríspida com a gente, parece que uma voz cobrando de nós mesmos, né? Por que você fez isso? Essa não é o, o divino, né? O divino, ele só vai usar as melhores e mais belas palavras, e ele nunca está preocupado com você enquanto ser isolado, ele está preocupado com o todo, então as respostas dele sempre coletivas, né? É uma resposta que serve para qualquer um. Então a gente começa a perceber que existe, né, vários seres que nos acompanham, e esses seres, né, existe até dentro da teosofia, né, se fala muito de um processo, né, de encarnar e desencarnar, então, que existe vários momentos, vários seres, né, a gente se transforma em vários seres, esses seres se transformam em nós aqui. Então, você entender que existe um processo de comunicação e você observar bem isso. E o testemunhar. Testemunhar, acho que é a coisa mais bela da técnica, que é, de fato, você perceber as coisas acontecendo. Tá? E você percebe. As coisas acontecem assim. A Daisy tem testemunho assim, eu tenho testemunho depois que eu fiz uma determinada técnica. No dia seguinte, né, as coisas mudaram. Né? As coisas, assim, deu uma virada, uma guinada, que foi, assim, absurdo. Então, nós estávamos preparados para testemunhar, e a gente percebeu. Então, talvez, se você não está preparado, você não consegue enxergar que aquilo é a mudança acontecendo. Pode ser de uma maneira tão radical, pode ser de uma maneira mais gradual, mas ela está acontecendo. Então, esse poder do testemunho. O comando, como eu já falei, é você usar o verbo, né? Em português, a gente aprende muito o tal do verbo, né? A gente não tem importância, o verbo é ação. Né? Então, cada vez que você vocaliza esse verbo, você está pedindo essa ação para você. Então, você usar os verbos mais adequados para que a ação aconteça da melhor e mais elevada maneira. E, por último, vou deixar aqui para a Deise falar, explicar o que é a última linha ali, o criador de tudo que é. Então vamos lá, deixa eu abrir meu som aqui. Bom, o que é o criador de tudo que é, né? O criador do universo. Quando a gente está falando aqui do criador de tudo que é, a gente não está falando de uma ideologia, de uma crença, de um nome específico. Para mim não importa, né? Para a técnica não importa se o criador do universo é chamado de Deus, se é chamado de Alá, se é chamado de Jeová. Isso não é
o pilar estrutural, né? O pilar estrutural é que você tem a sua crença de que existe um criador no universo e que esse criador no universo te criou, né? Que você é uma extensão dessa fonte criadora de tudo que é. Eu costumo falar que é como se aqui, né, nós tivéssemos uma extensãozinha que nos conecta através aqui da nossa cabeça com esse ser divino, né? Como se fossem tubinhos de luz. E esse Criador é luz, é isso que ele traz para a nossa vida, e é isso que ele é de fato, né? Ele é 100% bondade, amorosidade. Então, a partir do momento que você crê que existe um Criador no universo, você já tem 100% do que você precisa para praticar essa técnica. Aí, Anderson, vou pedir para você passar lá para o próximo slide, a não ser que você queira fazer algum comentário ainda, ou se o Paraskepas quiser comentar enquanto também. ele passa de um slide para o outro, vocês, na realidade, foram definitivos nos conceitos. Um slide mostrou N conceitos, regras da técnica que se entrelaçam com tudo, com todo o restante que existe. Por exemplo, um exemplo rápido que eu vou citar. A minha esposa, ela é psicoterapeuta reencarnacionista. Então, ela trabalha com regressão. Também é uma técnica que você precisa da autorização da pessoa. E, detalhe, eu acho que toda técnica séria precisa da autorização da pessoa. E o Anderson falou uma coisa muito legal, agora mais para o finalzinho do outro slide, que a mudança, você consegue testemunhar essa mudança. E isso é muito legal. Ou você vê de um dia para o outro, ou você vê num mês, ou num ano, mas você vê. E o mais interessante é quando acontece com a gente. Então, a gente vê que a técnica, ela tem um alicerce espiritual, e essa conexão divina que você falou no final ali, Daisy, é algo realmente fantástico. Está simplesmente sendo maravilhoso isso aqui. Só esse comentário que, por enquanto, eu tinha para fazer. Segue lá. Manda ver, meu amigo. Só para completar, né, um pouco ali, né, desses sentidos psíquicos que ela começa a despertar na gente, né, essa capacidade sensorial que nós já temos, só que a gente não desenvolveu, né, a capacidade de você, da clarividência, né, capacidade de você ter a clareaudiência, né, que é de fato as vozezinhas, você de fato escutar e discernir, até, não sendo com toda humildade, né, mas até de profetizar, que é você conseguir, aos poucos, perceber traços do teu futuro, do que vai acontecer, e você conseguir internalizar isso. Então, ela é muito interessante nesse ponto. A empatia, né, a gente brinca, né, quem é casal sabe disso, né, aquela coisa do casal, um começar a frase, o outro terminar a frase, né, a gente, com um casal, a gente tem essa relação justamente pela frequência, né? A gente já sabe como as coisas acontecem. Às vezes até o pensamento daquela pessoa parece que a gente pensa junto, né? Não é que parece. A gente é um ser único, né? A gente faz parte um do todos. Cada um tem um pedacinho aqui de cada um. Então o que os nossos olhos fazem é formar esses objetos e nos dá uma impressão de que somos todos individualizados, separados. Na verdade, a gente é a essência da mesma essência. E isso também, essa capacidade da empatia, de você de fato se colocar na posição daquela pessoa, é um outro sentido psíquico muito bacana da técnica. Pode seguir aí, Deise. Maravilha. Então, vamos lá. Então, assim, como que funciona, né? Como que é uma sessão de Theta Healing, como que é feito, né? Então, respeitando todos esses marcos que o Anderson comentou do slide anterior, livre-arbítrio, conexão, comandos e a sua conexão com o Criador, é assim que a gente começa uma sessão. Então, ela pode ser tanto individual quanto coletiva. Na individual, a gente vai trabalhar questões própria, né, e do indivíduo, então aquilo que ele tiver pronto para trabalhar. Eu costumo brincar muito quando eu estou atendendo, às vezes a pessoa senta lá na minha frente, né, e antes de iniciar a sessão a gente tem uma boa conversa,
e a pessoa fala assim, ah, eu quero melhorar minha vida financeira, minha prosperidade. Aí quando tá lá em teta, a pessoa quer, daí, né, a gente pergunta de volta, né, porque a gente vai trabalhar com o subconsciente, não com o modo beta da pessoa, né. Aí a pessoa fala assim, porque meu pai, porque meu relacionamento, porque minha mãe, porque o marido, enfim. Não que aquilo não tenha ligação com a prosperidade, mas é o que a pessoa está pronta para trabalhar, né? Então, a gente não pode mudar isso, né? Então, a partir do momento que ela responde que é isso, é para essa linha que a gente vai. Então, sendo individual, a gente vai focar no objetivo, e coletiva é trabalhos amplos. Então, vamos trabalhar hoje o auto-perdão, o autoconhecimento, como trazer mais amorosidade, como fazer uma boa limpeza. Então, daí são trabalhos coletivos, né, que vão servir para todos os seres que estão dentro de uma única sessão. Importantíssimo, né? Manter a conexão durante todo o processo, né? Quando a gente está trabalhando com o Theta Healing, a gente realmente precisa que as respostas não sejam conscientes, né? Então, não é isso que eu estou falando aqui agora que importa. O que importa é aquilo que eu respondo quando eu estou em Theta. O que eu consigo lembrar quando eu estou em Theta, por mais que não seja perfeito, por mais que não pareça ter sentido, não precisa ter sentido para quem está na sessão, né? Quem estiver conduzindo vai saber, né, da melhor maneira ali, utilizar aquela informação para chegar na crença que limita a pessoa, no ganho ou no aprendizado que a pessoa está tendo com determinada situação, para que isso seja possível de ressignificar, de alterar, de reprogramar ali no subconsciente. Um outro step muito importante é fazer uma boa leitura, né, da pessoa que está sendo atendida. Então, todos nós temos, né, um campo, e esse campo ele diz muito sobre quem somos e sobre como estamos. Então, com o Theta Healing, a gente pede licença, né, para fazer uma leitura vibracional ali da pessoa e ver naquele campo aonde estão, né? Eu costumo brincar, né, aonde que as luzes estão acesas e aonde que elas estão escuras, né, onde que elas estão apagadas. Porque ali diz já um pouco para o terapeuta o que que aquilo significa, né? Por que será que a pessoa está ali, né? Às vezes está um pouquinho obscuro no coração, às vezes é muito no mental, às vezes é mais na parte, né, da circulação ali, da onde você se movimenta, às vezes o fardo está pesado nas costas, então essa leitura do campo é muito importante. Depois a gente parte também para a parte investigativa, né, para o digging, que a gente chama. E o digging é instigar aquela pessoa que está ali na sessão de terapia a chegar onde ela tem que chegar. Porque se ela quer trabalhar, por exemplo, relacionamento, eu namoro, mas nunca dá em nada, né? Ou já casei diversas vezes e não consigo, né, me relacionar bem com as pessoas, ou tenho dificuldade em relacionamentos profissionais. Então a gente vai procurar escavar, né? A gente tem dentro da crença, né, aquela figura do iceberg, né? Então a pontinha é o que a gente conhece, né, o que está para fora do oceano, né? E aquela imensidão para baixo é o que a gente precisa escavar. Então, nível por nível de crença, camada por camada, às vezes uma crença na primeira sessão, às vezes duas, três na segunda, aquilo que a pessoa for se permitindo, até que a gente chega lá no finalzinho e encontra a crença raiz, fazendo essa investigação, aquilo que te prendia nesse aprendizado, nesse ensinamento, que você tinha que ficar ali convivendo com pessoas, às vezes, que não fazem... né, que você não entende por que você tem que conviver, né? Então, eu brinco, né, mas o Anderson comentou ali de vários testemunhos que temos na vida, né, e eu sempre me cobrei muito, né, em relações, né, eu falava assim, nossa, por que eu tenho que conviver com uma pessoa assim, né? E lá estavam meus aprendizados, né? Então, sempre tem uma explicação, o porquê que pro teu subconsciente é importante ter alguém desse jeito do seu lado. Então, é muito importante esse trabalho de investigação, porque isso te liberta, isso traz o novo, isso cria o novo para a tua vida.
E daí a parte das aplicações dos comandos. A partir do momento que a gente definiu o que vai ser trabalhado, fez a leitura, investigou tudo o que precisa ser ressignificado, reorganizado, a gente vai lá e aplica os comandos de troca de crença, os ensinamentos de sentimentos. Então, muitas vezes a pessoa não aprendeu desde que chegou aqui, né? Ninguém ensinou para ela o que é ter tolerância, como desenvolver essa virtude, ou como é ser paciente, resiliente, como, né, enfim, como desenvolver ali tudo que você precisa desenvolver para que você possa largar isso que não está te fazendo bem. E às vezes a pessoa não teve esse ensinamento, então a gente vai lá e ensina essa pessoa através da energia do Criador que ela pode, que ela merece, que é seguro e é permitido ela viver sem a parte ruim e tendo as coisas boas. Então, a sessão do Theta Healing se resume, né, nessa estrutura, mas também tem vezes que ela sofre algumas alterações aí. Então, vai depender de caso a caso, mas o básico e a estrutura principal é formada por esses componentes aí da sessão. É interessante também que a técnica, a gente tem uma foto ali de uma pessoa segurando a mão de uma outra pessoa, né? Ela não é uma técnica invasiva, então se você não precisa ter o contato, né? Ter esse contato físico. É comum, às vezes, a gente vê o terapeuta segurando a mão da outra pessoa, mas para dar segurança para aquele consulente que ele está seguro e que ele possa, de fato, se permitir aquele momento. Mas ela é uma técnica que funciona muito bem no EAD, tá? No À distância, online, né? online, e você se conecta da mesma forma, você consegue, justamente porque é aquele princípio, né? Todo mundo faz parte do todo, então você não tem essa barreira, né? Essa barreira que a gente precisaria do presencial, não existe essa barreira, então ela tem essa capacidade mesmo da gente poder trabalhar. Muito legal, cara. Muito interessante. Olha, vamos, vamos continuando. Vamos fazer um exercício? Vamos Vamos fazer um praticar, exercício? então, um pouquinho? Vamos, vocês é que mandam. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a meditação para que a gente entre nesse estado teta, né? Então, eu vou guiar vocês para que vocês possam experimentar, né? Para que você primeiro possa conhecer, para quem estiver aqui assistindo depois também possa usar. Essa meditação pode ser usada para tudo na sequência, né? Então, a gente até recomenda fazer sentado, porque como a gente vai entrar lá na frequência teta, né? Se você fizer deitado mais um pouquinho, você vai embalar num soninho. Então, é uma meditação também muito gostosa para ser feita à noite, antes de deitar, né? Se você já faz seus agradecimentos em teta e já nem lembra mais o que aconteceu. Então, é bem bacana. Então, vamos lá. Vou pedir para que vocês fechem seus olhos. Ah, uma coisa bem importante que acho que a gente acabou não citando aqui, não sei se você tem água aí, Paraskevas? Você Sim, tem água? tem. Você está tomando? Tô. Tá com o corpo hidratado? Tô. Uhum. Tá. Teta Healing é uma técnica que exige que a gente tenha um pouquinho de hidratação, né? Que a gente não pode estar desidratado ali, senão aqui para meditação inicial não vai fazer diferença, mas para um trabalho em si, uma sessão, ela precisa, né? O corpo precisa estar hidratado, em equilíbrio. Então Interessante vamos lá. isso. A importância da água. Até na terapia espiritual, você tem que ter Você o tem que estar com o corpício seu corpo, resolvido. né? Exatamente. Senão você não consegue, né? Senão o teu corpo ele não te mantém no equilíbrio necessário, no movimento, né? Não flui, né? Não Não flui flui, como deveria exatamente. fluir. É bem isso Não mesmo. flui e não limpa, né? Porque a água É, ela tem a função de purificação, né? exatamente. Legal. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Respirar um pouquinho. E aqui a respiração agora tanto faz, você pode fazer, só procure respirar e sentir o teu corpo, sentir teu ritmo, tua frequência cardíaca. E agora traga a tua consciência
que está dentro da tua cabeça e leve ela para dentro do teu coração. Acolha a tua consciência dentro do teu coração, com muito amor, com muito carinho, sem julgamento. Enquanto você acolhe a tua consciência no teu coração, eu quero que você imagine agora uma linda luz nascendo lá no centro da Terra. Essa luz vai ficando um pouquinho mais forte, vai crescendo. E ela começa a subir, passando por todas as camadas da Terra. Subindo, 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 passa pelas pedras, cristais, pela água, pela terra, até que essa luz chega aqui, na sola dos seus pés. Essa luz vai subindo um pouco mais, ela sobe as suas pernas, enchendo o teu corpo de luz, até na base da tua coluna. Sobe a tua coluna até no topo da tua cabeça, se transformando em uma linda bola de luz da cor que você quiser. Agora imagine uma mini versão de si mesmo. Vá até o seu coração, pegue a sua consciência e entre nessa bola de luz. Essa bola de luz se desprende agora do topo da tua cabeça e começa a subir em direção aos céus. Ela vai subindo, 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 cada vez mais alto. Vai passando pelas camadas atmosféricas da Terra até entrar no espaço. Vai passando por planetas, estrelas, galáxias. Passando agora por uma camada de cores claras. Continue subindo cada vez mais alto. Por uma camada de cores escuras. Por uma camada dourada. Continue subindo, subindo, subindo. Vai passando agora por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris. Sinta como é passar por essa camada gelatinosa, um pouquinho mais densa. E continue subindo. E agora siga em direção a uma névoa cor-de-rosa. Continue subindo cada vez mais alto. E agora você olha lá para o alto, ainda distante. Mas tem uma pequena abertura, de onde sai uma incrível luz branca e brilhante. Suba em direção a essa abertura, vá subindo, subindo, subindo.
E à medida que você vai se aproximando, essa luz vai ficando maior e mais forte. Até que você está tão pertinho que você entra, passa por essa abertura e entra nesse local onde só tem luz, branca e brilhante. Para todos os lados, para cima, para baixo, somente luz. Se aproxime da luz. Se aprofunde na luz, se torne a luz. E é nesse plano da existência, conectado ao Criador do Universo, onde vamos trabalhar sempre quando estivermos utilizando o Theta Healing. Sinta como é estar conectado com o todo. Sinta como é ser extensão da fonte criadora de tudo que é. Permita-se sentir agora. Respire profundamente. E agora eu vou fazer o convite para vocês retornarem para cá. Então, no tempo de vocês, vão voltando, trazendo a consciência de vocês de volta para dentro do coração. E no tempo de cada um, quando estiverem prontos, podem abrir os olhos e voltar para cá. E aí, Paraskeves? Então, E o esse é um silêncio, exercício de conexão. e o silêncio se fez. É sinal que deu tudo certo. Porque você Isso limpa a mente, né? Você esse é o consegue... intuito. Você sente até um calor passando por você. Então, claro, eu acredito que tudo isso também tem a ver com o dom que cada um tem, o grau de aceitação que cada um tem, que nem foi demonstrado a questão do teu poder de escolha, livre-arbítrio, aceitação, testemunhar agora no final, que realmente isso você vê, está tudo interligado, né? E é algo que não demorou muito, mas a forma como ela conduziu foi show de bola. E é interessante que essa conexão, né, esse exercício de você fazer o caminho, de fato você fica concentrado a visualizar o caminho e vai limpando a mente mesmo, vai te tirando. Isso que você falou, Anderson, você consegue visualizar, à medida que vai indo, você consegue ver. Então vai, então isso e aquilo, mas aquilo, quando você vê, opa, né? E você, assim, por um momento você pode até imaginar, não, mas esse caminho eu vou ter que fazer todo ele de volta. Não, que você foi ao encontro de algo maior, que instantaneamente vai te liberar diferente. Me corrija se eu estiver errado. Né? Não, a maneira como você faz isso, a quantidade de vezes que você faz, chega uma hora que, como eu comentei, você fecha o olho e você está lá em cima. É muito rápido, porque são dimensões que a gente já convive, né? Estão aqui ao nosso redor. Então, a gente, na verdade, fez um exercício para ultrapassar aí várias dimensões até chegar na fonte criadora de tudo que há.
E, e esse exercício, às vezes, tem algumas pessoas que no começo têm um pouco mais de dificuldade, justamente para se liberar desses pensamentos do dia a dia, né? Aham. Tem muitos que quando fecha o olho já começa a cabeça a maquinar. E você precisa ter esse tempinho. É uma técnica rápida, tá? Ela é mais rápida, ela não precisa ficar 3, 4 horas meditando aqui em posição de lótus para chegar no estado meditativo. Ela permite que você faça algo de uma maneira muito mais rápida, e até para que você possa fazer várias vezes, né? Não ser o exercício fazer uma única vez a hora que acorda, mas fazer várias vezes durante o dia, e a qualquer momento você pode se conectar e mandar luz para alguém que está precisando, mandar uma energia de cura para você, que você não está se sentindo muito bem. Então, você começa a usar o potencial que você tem de cura, que todo mundo tem, né? Tá em você, e você consegue também começar a levar isso para todos os lugares. Então, é isso que é bacana da técnica. Legal. Cara, Vou fiquei... voltar a compartilhar aqui. A palavra fascinado não é a palavra correta. Eu fico feliz em ver que isso ele realmente funciona. É algo legal. E tá dentro de nós, né? Está dentro de Sim, nós. sempre esteve, né? Só que estava adormecido, né? E a partir do Exatamente. momento que você se permite conhecer e praticar, né? Aquilo que o Anderson falou. Com o tempo a gente vai lá fechando os olhos e já está lá na luz e já está podendo pedir, solicitar, comandar aquilo que a gente necessita, né? Às vezes até a forma de você abençoar um alimento na tua refeição muda, porque você entende a importância de agradecer por aquelas plantinhas, ou às vezes os animaizinhos que estão ali no seu prato. Então você começa a mudar pequenas coisas, né? Da tua rotina diária você começa a fazer de forma diferente. E você vê a melhora em relação a isso. É. E esse exercício foi basicamente o que a gente fez, foi caminhar nesses planos, né? Aqui é só um ilustrativo, né? Mas a Uhum. técnica, né, ela descreve cada plano dessa forma. Então, o primeiro plano a gente iniciou lá no centro da Terra, né? Passando por toda essa camada mineral, e nós somos minerais, né? O ser humano é mineral, né? Então, nós somos água, né? 70, 80% de água, nós somos minerais, nós somos o fogo, né? Todo mundo tem temperatura, né? Nós somos calor, Exatamente. nós precisamos dessa energia para gerar, né? Para termos a nossa autocombustão e a gente funcionar direito, né? E a gente é o ar, né? A gente precisa desse ar para fazer a refrigeração, né? Fazer tudo acontecer. Então, aqui a gente basicamente passou por essas camadas, né? Que na verdade não é uma escada, mas essas camadas estão ao nosso redor, aqui só está ilustrativo, como se fosse o degrau do caminho que a gente fez até chegar em Teta. Passamos para a camada onde a gente está, né, que é o terceiro plano, para onde vamos, que é o quarto plano, o plano do desencarne, né, o plano É. de fato, né, da prestação de contas, né, é o plano onde a gente vai ali, de fato, fazer a prestação de contas, né, e depois a gente vai, né, para a camada dourada, como a Deise falou, né, o plano aonde, se a gente possa dizer da onde a gente veio, é de lá, né, é dali que a gente está, né, o nosso ser superior está ali, então, ali que tem algumas outras figuras que fazem parte do nosso consciente coletivo, né? E todo consciente coletivo, esses dias até eu ouvi uma palestra, foi bem interessante, e o palestrante, não vou lembrar o nome agora, mas ele fala muito disso, né? Se existe um consciente coletivo, significa que aquilo já existiu, né? E as pessoas aos poucos estão despertando e lembrando, mas não conseguem, né, de fato, afirmar. Mas é o consciente coletivo, já existe, né? A Sim. gente passou pelaquela camada gelatinosa, a camada das leis, né, as leis que regem o universo, né, leis que estão no nosso redor a todo instante, né, lei por exemplo, da gravidade, lei do magnetismo. Né. Depois que eu fiz a técnica Healy, eu comecei a entender aquele livro O Segredo, né, que todo mundo vai atrás do livro O Segredo, que é você trabalhar a lei do magnetismo, né, você começar a entender e trazer né, você usar a lei a favor da tua prosperidade, né? Que a ideia do segredo é mais ou menos isso. Até que a gente chega onde
a essência de tudo, né? A essência. Aqui tem várias atividades, a técnica tem muitos exercícios bacanas que se faz a partir do momento que a gente chega lá no sétimo plano, e que permite a gente resolver várias questões individuais ou coletivas. A gente começa a entender um pouquinho melhor esse desenvolvimento aí nosso enquanto ser humano. O que mais nós temos na técnica aqui, para não tomar tanto seu tempo, Posso né? falar aqui? Pode. Então vamos lá, né? O Theta Healing, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas quando fazer? Sempre, né? E o que que eu resolvo? Tudo. Então, aqui alguns exemplos, né, das aplicações do Theta Healing, né? Então, auxiliar na cura física e emocional. E aqui a gente está falando, sim, de cura física, a partir do momento que você descobre o porquê que você... Hoje a gente sabe já, né, comprovado cientificamente, que 99% das doenças que desenvolvemos, elas são derivadas das nossas emoções. Então, a partir do momento que você descobre qual é aquela emoção, qual é aquele sintoma emocional que te faz desencadear tal doença, e a gente consegue ver aonde que ela está no seu nível de crença, ressignificar, você se libera de muitas questões aqui de parte física, né? É claro que é muito importante, né, ter acompanhamento, mas a cura física também pode vir, sim, através do seu emocional, da mesma forma como a doença se manifestou dessa forma. Ela te permite manifestar suas realizações, e aqui eu sou prova disso, porque ela transformou a minha vida, e eu costumo dizer que quem me conheceu na época de funcionária CLT em grandes companhias multinacional não conhece a pessoa que eu sou hoje. Então, realmente, ela permite que você transforme a tua vida e que você mude, né? E que você manifeste algo novo para si, que isso realmente pode se materializar aqui. Ela permite ainda um envio do amor incondicional. Então, a partir do momento que nós estamos conectados com o Criador, com esse ser que é pura bondade e amorosidade, né? Porque não existe aquela questão de que o Criador castiga, né? Não existe isso, né? Que muitas vezes as pessoas falam. É um ser que é puro amor. Então, se ele é puro amor, é de lá que a gente pode emanar para os outros isso. Então, o envio do amor incondicional é muito importante sempre, né, praticar, porque as pessoas cada vez mais estão precisando sentir essa frequência de amor nas suas vidas. Auxilia também na limpeza energética, na limpeza vibracional. Então, muitas vezes, né, existem as pessoas que são as esponjinhas, existem as pessoas que carregam consigo a carga dos outros, existem aquelas que também acredito que recebem dos outros, mas está ali nelas. Então, essa questão de fazer a limpeza, né, é muito importante, de sentir isso, né, de poder cuidar do teu campo mesmo, né, da tua energia, para que você esteja sempre, né, equilibrado numa boa frequência, e para que você não, né, emane para os outros isso também de uma forma limpa, né. Aprimora muito a questão intuitiva. O Anderson comentou em algum slide ali, agora não lembro qual, que você começa, né, receber ali as vozes, e a questão da intuição é uma coisa que, para mim, foi, acho que uma das mais fortes, porque muitas vezes eu ainda, né, escuto lá, não faça, não faça, mas você vai lá e faz, né? Aí você percebe que não deveria ter feito, você fala, E agora eu já estou no estado de consciência que eu falo assim, eu escutei que não era para fazer, né? Eu só fui testar realmente. Então, A gente você faz começa isso. a ter E não consciência só de que com você essa tem a técnica. intuição. Você começa a ter a consciência de que você tem a intuição, mas que você nega ela. E uma questão aqui que eu acho muito importante falar na intuição é que a partir do momento que você recebe uma intuição, às vezes um pensamento, algo que você percebe, e você não pode dar atenção para aquilo naquele momento, anota, porque quando você deixa essa intuição passar, você está negando a tua intuição, e às vezes ela deixa de aparecer com frequência. Então, é sempre importante você dar valor para essa intuição.
Aí aqui a questão, né, você entender a questão do teu propósito de vida, do teu tempo divino aqui, e aqui eu gosto de falar, né, não é todo mundo que precisa, né, largar, né, a vida, a carreira profissional, o Anderson comentou, né, eu ainda estou aqui né, na carreira, e você não precisa para seguir o teu propósito de vida deixar de ter um emprego, um trabalho técnico, né, não precisa disso. O teu propósito de vida, muitas vezes, ele pode estar ali atrelado, talvez você vá auxiliar aquele grupo de pessoas, talvez você vá fazer algo em paralelo, talvez o teu propósito de vida seja fazer algo comunitário, então não necessariamente a pessoa precisa largar o que ela faz hoje para estar vivendo o propósito de vida dela aqui, então essa é uma questão que você começa a entender melhor o seu propósito aqui e saber que nem todo mundo precisa, né, vou deixar tudo para trás e agora vou caminhar, né? Você pode caminhar na tua evolução trabalhando, vivendo, construindo a tua família e sendo quem de fato você é. E uma das questões assim que mais me apaixona pelo Theta Healing é a possibilidade de você desenvolver virtudes, né? Então, existe uma lista imensa de virtudes, né? Que nós, seres humanos, deveríamos correr atrás delas, né? Ou estar conectados a ela. Correr não, né? Mas trazer elas para a nossa vida. Então, essas virtudes, elas nos possibilitam entendimentos mais elevados. Então, a partir do momento que você tem a virtude do entendimento, você passa a entender que o que o outro fez não foi para você, foi para ele. Então, você começa a ter uma leitura diferente da sua vida, né? Então, você começa a esquecer algumas coisas, deixar para trás, né? Então, não dá tanta importância. Então, através da virtude do entendimento, através da temperança, através do amor, através da compaixão, todas essas são virtudes e cada uma delas nos ensina algo, né? Então, desenvolver essas virtudes é muito importante para que a gente saia daquele modo de sobrevivência e entre no modo de viver aqui ou de superviver aqui. E aqui, né, dentro do Theta Healing, a gente observa muito ainda a questão dos padrões, né, que inconscientemente nós seguimos. Então, agora eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que você já vivenciou, já viu, ou aconteceu na tua própria família, aquela questão dos padrões, né? Ai, a avó casou com uma pessoa abusiva, a mãe casou com uma pessoa abusiva, a filha casou com uma pessoa abusiva. Então, aqui a gente vê aquela repetição de padrões, né? Então, dentro ali da tua árvore, você se coloca naquela condição de ter que estar recebendo a mesma carga, né, de não quebrar essas amarras, né, que impossibilitam teu crescimento ou que fazem com que você tenha que viver a mesma coisa que a tua família viveu. Então, aqui a gente tem esses padrões inconscientes que muitas famílias seguem, que a gente vê a todo instante, a todo momento em atendimento, essa questão aí dos padrões inconscientes, né, de querer, e que muitas vezes estão atrelados a se eu deixar de ter isso na minha vida, eu não pertenço mais a essa família. Então, essa é uma das principais crenças ligadas aos padrões inconscientes, né, da nossa árvore, né, familiar ali, que se a partir do momento que, né, meu pai seguia tal profissão, se eu não sigo aquela profissão, né, se eu não dou continuidade, eu não pertenço a essa família, eu não tenho a mesma linhagem. Então, diversas coisas que acabam nos limitando, né, limitando a nossa criatividade, o nosso jeito de ser, e, enfim, acabam deixando a nossa essência de lado, quando a gente começa a seguir esses padrões sem buscar uma cura para isso, para a nossa vida e para a nossa família. E lembrando que aqui é muito importante, quando você tem consciência disso, saber que se você não fizer, a tua próxima geração vai continuar nessa mesma roda. Então, não é só por você, é pelos que estão por vir também, né? Não é só pelos teus ancestrais, mas também pelos teus descendentes. Então, aqui é bem importante. E aqui a principal, né? Quer fazer algum comentário? Não, pode. Depois Tá. eu faço um apanhado. Pode Tá. seguir tranquilo. E aqui a questão da libertação, né? A partir do momento que você começa a mexer ali nas crenças e que você começa a entender
o que está te limitando, né? Então, vou falar aqui uma questão minha, pessoal, né? Eu tinha muito a questão de que só se ganha dinheiro na vida com carteira assinada. Então, eu tinha que ser funcionária para o resto da minha vida, e isso me impedia de empreender, de sair daquela questão que muitas vezes as pessoas julgam como estável, e foi uma das crenças que eu precisei ressignificar em mim para ter coragem de seguir aquilo que eu hoje chamo do meu propósito de vida, que é estar aqui atuando como terapeuta, sendo autônoma, né, tendo a minha empresa. Então, ali são crenças que nos limitam, e essas crenças vão fazendo o quê? Vão nos enjaulando mesmo, né? Cada vez mais, quando a gente se permite ir removendo elas, você vai abrindo, né, o caminho para a liberdade. Então, desde as coletivas que você é ensinado no dia que você nasce, né? Por exemplo, assim, dinheiro não dá em árvore, não cai do céu, então você tem que aprender, você aprende o quê? Que só Deus ajuda quem cedo madruga. Então, desde essas crenças que são coletivas até aquelas que você desenvolveu por algo que aconteceu com você, por uma vergonha que você passou em público, por alguma situação da tua vida, e que você guardou lá no teu subconsciente. Ah, aqui no consciente, não, isso não afeta mais minha vida, mas ela tá lá no teu subconsciente, te lembrando a todo instante, ó, se você for falar em público, vai acontecer de volta a mesma coisa. Então, todas essas questões podem ser trabalhadas, resolvidas, ressignificadas, e te trazer, né, eu acho que o Theta Healing mais traz para as pessoas é a liberdade, né? Eu costumo dizer que ele abre a tua vida, né? Você começa a viver novamente, né? E deixar de ter aqueles padrões limitantes. Não quero, não consigo, isso não é para mim, estou velho demais para isso. Enfim, todas essas limitações aí a gente deixa de lado e passa a trazer para nós o que é o novo, o que é bom aqui. Então, agora, acho que se você quiser fazer o apanhado e comentar, que acho que o próximo slide já é Uma atividade. exercício. Exercício. O legal de tudo isso, no slide anterior você mostrou uma árvore, né, da família, que eu particularmente dou graças a Deus, graças ao grande Criador, que essa árvore ela cresce para cima e cada vez mais afastados uns dos outros. Por que eu estou falando isso? Não é que você tem que se afastar da família, não é isso. Você precisa se afastar da família, do teu trabalho. Mas a gente observa, assim, que está acontecendo uma coisa no mundo, e a técnica prova isso também, que realmente está começando a ficar mais fácil sair dessas crenças limitantes para ir em busca do teu eu verdadeiro, daquilo que você almeja. Lógico, existem ainda algumas correntes que prendem, as questões religiosas, elas atrapalham um pouco também, né? Elas limitam, mas a gente observa assim, por exemplo, eu falo muito dos filhos, os filhos dos nossos filhos vão ser muito diferentes da gente, isso é fato. Eles já não vão vir com tantas amarras, graças a tudo isso que está acontecendo agora. Ao trabalho de vocês, ao trabalho de outros profissionais, até de outras técnicas que tiram as pessoas dessa limitação. E família é uma coisa bem bacana de se trabalhar. É lá que a gente descobre muita coisa. Eu diria que se a pessoa não sabe por onde começar, começa por aí, né? Porque exatamente. Toda a tua herança genética tá ali, né? Toda a carga genética que foi depositada em você, toda a expectativa, enfim, tudo vem ali, né? Da onde você escolheu vir, né? Por caminho que você escolheu trilhar. Então, começa por aí, se não sabe por onde começar. Independente da técnica, começa por aí. E essa parte genética é tão importante. Eu tive a curiosidade de fazer aqueles testes de DNA, né, para tentar descobrir a linhagem, né, da onde que eu vim. E você perceber que, por exemplo, no meu caso lá, parecia 1% norueguês, né, com essa cara de norueguês que eu tenho, né, 1%. Aí você começa a perceber, mas por que 1%? Na verdade, essa talvez a minha linhagem mais antiga, né? E aí, Noruega não era, provavelmente era lá os bárbaros, os vikings, e quanta briga, né? Quanta confusão que foram feitas aí no mundo, né?
E todas as famílias, né, a gente carrega esse DNA no nosso corpo, né? Quantas brigas, famílias, guerras, alegrias, mas muitas tristezas aconteceram e isso vai, né, até chegar no teu ser de hoje, né? Então você é um pedacinho de cada um dessas histórias que aconteceram, boas ou ruins. A Com gente sabe que certeza. a história do passado tem muito mais casos de situações ruins do que boas, né? Então isso está com você. E existe muito pactos que você acaba assumindo que não são seus, e por isso que você acaba repetindo muito esse padrão. E esse padrão, às vezes, não é um padrão que a gente percebe mesmo, né? Você que é pai de um menino, né? Aham. E deve perceber isso, né? Você olhar, às vezes, para o teu filho e falar, nossa, ele faz igualzinho a mãe dele, ou ele faz igualzinho ao pai, a mim. Nossa, ele tem aquele comportamento lá que eu não gosto e era igual do meu pai. Ou seja, ele, na verdade, ele é tudo isso mesmo. Então, É. ele vai repetir os comportamentos que ele vivenciou, que ele aprendeu na história dele. E muitos daqueles comportamentos a gente não gostaria que ele repetisse, mas ele aprendeu, ele viu e acabou desenvolvendo aquilo. Então, a técnica, ela permite que a gente possa fazer um cessar aí. Tá? A partir de agora, o que é bom, eu quero continuar. O que é ruim, eu quero que fique para o passado. Quero construir uma nova história. Isso é o lado do co-criar. Você começa a co-criar uma nova realidade, um novo contexto para sua vida. Legal. Bom, então a gente vai fazer uma técnica final aqui, só um exercício final agora para entender um pouquinho uma forma da gente poder usar a técnica, né? E daí a gente encerraria vamos dizer assim, o apanhado geral aí do que seria o Theta Healing, tá? Perfeito. Eu vou, agora vocês não vão ter a voz mansinha da Deise, vai ser a minha, eu vou começar com ela, daí a Deise termina para dar aquele conforto. Tá certo. Então deixa eu só voltar aqui só um minutinho. Aí. Bom, então nós vamos voltar lá para aquele momento, né? Então, novamente, peço para que todo mundo fique sentado, se posicione, se ajeite na cadeira, feche os olhos, respire fundo, bem profundo, mas não precisa ser muito rápido. Sinta o ar subindo mesmo por todo o seu tronco. E solte bem devagar. Repita isso umas 3 vezes. E perceba que vai chegar um momento que você vai escutar as batidas do seu coração. Se não escutar, vai sentir uma leve pressão do seu coração batendo no peito. Novamente, traga a sua consciência para o seu coração. Deixe a sua consciência na frente do seu coração. Você vai perceber que vai abrir uma porta. Uma porta mesmo dentro do seu coração. Você vai abrir essa porta e vai começar a caminhar numa estrada dourada. Tudo é dourado. As pedras, a vegetação, o céu. Continue. Suba, suba mais. Caminhe cada vez mais. Perceba que é uma subidinha leve e você está cada vez mais subindo. Ao final do caminho tem uma nova porta. Uma porta branca com os trincos dourados. Segure na maçaneta, abra essa porta e de repente você vai estar naquele lugar de pura luz, aquela luz branca brilhante ao seu redor, em cima, embaixo.
os lados. Você começa a se perceber que o seu corpo está, de fato, se integrando a toda essa luz. Você não enxerga mais os limites do seu corpo, mas você sabe que está ali junto com essa luz. Respire fundo, contemple essa energia, essa luz branca brilhante em volta de você, dentro de você. Tudo é luz, tudo é você. Eu vou demonstrar agora um comando de envio de energia de cura, de amor incondicional. São comandos bastante poderosos quando você quer ficar mais equilibrado emocionalmente, ou enviar para alguém que você perceba que não está no seu equilíbrio, alguém que está enfermo e precisa de atenção, de carinho. Então apenas escutem e podem repetir mentalmente. Criador de tudo que há, é comandado o envio de amor incondicional da fonte criadora para todas as pessoas que assistirem esse vídeo, que eles recebam essa energia e permita com que essa energia desperte nessas pessoas a sua alegria, o seu entusiasmo pela vida, a sua vontade de fazer o bem para si e para os outros. Está feito, está feito, está feito. Imagine agora essa energia entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo todo o seu corpo, descendo todo o seu corpo, se alojando no seu coração. Talvez você sinta um leve calor no coração, ou uma pressão, como se estivesse de fato enchendo o seu coração. Isso é luz. Isso é o amor divino, isso é o amor condicional. Perceba, se tiver alguém ao seu lado, ou próximo de você, que o seu coração está conectado ao dele. E o coração de todos que estão aí estão conectados a tudo. A todos os objetos, a todos os seres, seus animaizinhos, sua vegetação. Tudo é luz, tudo é criação, assim como você. Tudo é divino. Testemunhe toda essa energia sobre você. Esse amor que você recebe, que você quer que todas as pessoas compartilhem com você. Gratidão, Pai. O seu tempo, pode abrir seus olhos.
quando você falou do coração, antes de você falar, já estava sentindo isso. É incrível. Isso somos todos um só. Exatamente. E às vezes a gente precisa, né, saber desses comandos e trazer mesmo um pouquinho desse equilíbrio, né? Trazer um pouco dessa energia para que a gente possa fluir melhor. Com certeza. Para a gente possa ser, né, o tal do ser humano, né? O ser humano. Ser de servir, né? Ser de seriedade, o ser, né? De fato você entender que você tem um propósito, que você tem capacidades, tem habilidades, e essas habilidades, esse propósito, essas capacidades você tem que utilizar, né? Então, tudo é energia. Então, uma das crenças que a Deise até comentou, né, que às vezes a gente tem muitas crenças com dinheiro, né? Tem muitas pessoas que às vezes vão através de terapia justamente para resolver problemas financeiros, né? Problemas do dinheiro. E a gente percebe que a maioria tem crença com dinheiro, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é maldito, né? E, na verdade, o dinheiro, ele é um objeto que foi criado, né? É uma energia, assim como tudo que está ao nosso redor aqui é energia pura. E a energia pode ser utilizada, e ela sempre foi criada para o bem, né? Então, comece a querer aquilo com os bons olhos, que tudo vai Exatamente. funcionar bem. Temos que aprender, porque diante de tantas humanidades que existem no cosmos, quando eu falo humanidade, não é por causa do ser humano, falo Não? do universo como um todo, a gente precisa aprender a se reintegrar a esta humanidade cósmica. E isso ajuda Perfeito. bastante. A aprender a aceitar os ajustes aos quais nós estamos designados nesse mundo, várias vezes, aprender a conviver com o diferente, isso é muito importante, porque é um aprendizado fantástico você conviver com o diferente, porque conviver com o igual, né, Anderson, Daisy, Não sai do lugar, né? dá namoro na certa, mas não dura muito. Não. Então conviver com o diferente dá namoro também? Dá. Aí se cada um olhar para o outro da forma como tem que olhar, você observa que os dois progridem, os dois evoluem. Isso que eu estou falando de um casal, sem falar das outras situações que a gente vive na sociedade, que nós temos que aprender a aceitar. Parabéns para vocês. Olha, eu fiquei encantado, gostei muito do que vocês trouxeram aqui. Não serviu só para mim, vai servir para muita gente. Parabéns. Olha, foi maravilhoso trazer vocês aqui e ver o quanto é importante o trabalho sério, estudado, codificado e levado adiante. Primeiro em benefício próprio, porque nós temos que estar bem para poder aplicar nos outros, né? Porque essa regra do eu quero ajudar, mas você está bem para isso? Não, mas eu preciso ajudar porque diz que é bom. Não, então se ajude, melhore e vá ajudar os outros com aquilo que você tem afinidade. E é com certeza isso que vocês fizeram ao longo desse tempo. Muito bem. Joia. Tem uma passagem bíblica que fala muito disso, né? Ama-te a ti mesmo, né? Ou Exatamente. Seja, você tem que primeiro se amar, né? Primeiro se equilibrar. Porque aí sim você vai conseguir emanar todo o bem, toda a energia, tudo aquilo que de fato é bom, e você vai poder passar isso para as pessoas, né? Então isso é muito importante mesmo. Nós agradecemos, né, a oportunidade, né? Acho que passamos um pouquinho aí do combinado do horário. Não, que é isso. Pode ir. Sem problema nenhum. Estamos abertos, tá? Foi muito produtivo, muito esclarecedor. Essa que é a grande verdade. Vocês estão de parabéns, repito.
Joia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não, gostado não, adorado, porque não é só teoria, tem a prática. Façam, tentem fazer o que foi feito aqui com nós três aqui, ouvindo primeira vez a voz da Daisy, depois a voz do Anderson, e como que foi conduzida essa energia, esse ensinamento. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza, tá bom? Um abraço para todos que estão assistindo e até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão. Liga lá. Ixi.